Filho e do Espírito Santo. Amém. Bem, continuando então no credo, né? Ainda no mesmo artigo, na comunhão dos santos, né? Bem, quando a gente fala aqui santos, né? Precisamente não são os santos canonizados, mas simplesmente os membros da Igreja Católica chamados todos à santidade, né? Então é nesse sentido que se fala aqui de santos, né? Então, a comunhão dos santos exprime essa comunicação possível entre os membros da Igreja triunfante, padecente e militante. Isso quer dizer que nós podemos recorrer aos santos, né? Nós da Igreja militante podemos recorrer aos membros da Igreja triunfante. Os santos podem interceder por nós. Significa também que nós podemos rezar uns pelos outros. E que nós podemos rezar pelas almas do purgatório, para que as penas, né, delas sejam aliviadas. Existe uma disputa entre os teólogos para saber se as almas do purgatório podem fazer algo por nós. Alguns vão dizer que não, alguns vão dizer que sim, né? Então, existe essa liberdade. Essa comunhão da igreja significa também que os membros dela têm certos bens em comum, né? Daí comunhão. Esses bens podem ser internos e externos, quer dizer, esses bens são internos e externos. Os bens internos são a graça, a fé, a esperança, a caridade, os méritos infinitos de nosso Senhor Jesus Cristo, os merecimentos da Santíssima Virgem e dos santos e o fruto das boas obras que se fazem dentro da igreja. Então, os bens internos, a graça, a fé, a esperança, a caridade, os méritos infinitos de nosso Senhor, os merecimentos da Santíssima Virgem e dos santos e o fruto das boas obras que se fazem dentro da igreja. E os bens externos, os sacramentos, o santo sacrifício da missa, as orações públicas, as funções religiosas e todas as outras práticas exteriores que unem entre si os fiéis. Os fiéis em pecado mortal não participam dos bens internos da igreja, mas podem participar dos bens externos dela. Bem, quem são aqueles que estão completamente excluídos da comunhão dos santos? Bem, só para fazer uma precisão, né? Os que estão em pecado mortal não participam dos bens internos, podem participar dos bens exteriores, mas ainda assim tiram algum proveito dos bens internos, né? Porque conservam o caráter de cristãos e porque são auxiliados pelas orações, pelas boas obras dos fiéis, né? Bem, mas quem está excluído da comunhão dos santos completamente? Primeiro, os que já estão condenados eternamente, né? Os que estão no inferno. Depois, aqueles que não pertencem à igreja de nosso Senhor Jesus Cristo.
Quem são esses que estão excluídos, né? Então, da comunhão dos santos, por não pertencerem à igreja de Nosso Senhor? Os infiéis são aqueles que não foram batizados, né? Por exemplo, os muçulmanos e os pagãos. Os judeus, aqueles que professam a lei de Moisés, não receberam batismo nem creem em Jesus Cristo. Os hereges são pessoas batizadas que recusam crer em alguma ou algumas verdades reveladas por Deus. Não é? Então, pessoas que recusam crer em alguma ou algumas verdades reveladas por Deus, que são ensinadas como de fé pela Igreja Católica. Quer dizer, verdades que a Igreja ensina como de fé, como devendo ser cridas. Protestantes, ou os arianos, né, que negam a divindade de Nosso Senhor. Os nestorianos, que negam a sua pessoa divina. Bem. Os apóstatas são aqueles que abandonam completamente a fé, com ato externo, né? Renegam com ato externo a fé católica que antes professavam. Então, um abandono completo da fé católica com ato externo. Um parênteses, Papa João Paulo II falou da apostasia das nações, né? Se referindo, então, às nações que antes professavam a fé católica e hoje estão completamente paganizadas, né? Em particular por causa dessa separação com a Igreja. Aí não foi o Papa que dizia o que estou dizendo. Os cismáticos. Os cismáticos são cristãos que, não negando explicitamente dogma algum, se separam voluntariamente da Igreja de Cristo ou dos legítimos pastores. Então, não é que os cismáticos não chegam a negar uma verdade de fé, mas não reconhecem a autoridade do Papa, né, em primeiro lugar. Hoje é difícil ter um cismático que não seja herege, porque a autoridade do Papa foi definida infalivelmente pela Igreja. Finalmente, também estão excluídos completamente da comunhão dos santos os excomungados, né? Aqueles que, por alguma falta grave, são fulminados com a pena de excomunhão pelo Papa ou pelo Bispo. E são, assim, separados do corpo da Igreja. A Igreja que deseja e espera a conversão dessas pessoas, né? Alguns atos passíveis de excomunhão, sacrilégio, né, contra a hóstia consagrada. Não é aqui o fato de comungar em pecado mortal que é um sacrilégio, mas profanação mesmo, jogar as hóstias, né, no chão, pisotear, etc. Sacrilégio contra a hóstia consagrada, ou então agressão física contra o Santo Padre, o aborto consumado, a revelação direta do segredo de confissão por um padre, por outra pessoa que tenha ouvido. Claro, para incorrer em excomunhão é preciso que a pessoa saiba da sanção a que ela está sujeita, né, se vier a cometer tais atos, certo? Os excomungados ficam privados, né, das orações públicas, dos sacramentos, das indulgências e excluídos da sepultura eclesiástica. Bem, nós podemos, né, ainda de alguma maneira, auxiliar os excomungados ou todos os que estão fora da igreja, com advertências salutares, com orações e boas obras.
suplicando a Deus que, pela sua misericórdia, lhes conceda a graça de se converter à fé, a graça de entrar na comunhão dos santos. Então, não é que as pessoas estão completamente perdidas, evidentemente. Primeiro, Deus dá graça, e nós também podemos ajudar com advertências salutares, com orações, com boas obras, né, na intenção delas, suplicando a Deus pela sua misericórdia. Bom, lembrando, né, a pena da excomunhão da igreja tem duas finalidades, praticamente como toda pena. A primeira delas, estabelecer a ordem lesada pelo pecado cometido. Né? Estabelecer a ordem pela falta cometida. Às vezes, né, no direito penal, por exemplo, fala muito, a pena é para ressocializar, não sei o que. Não. O primeiro objetivo da pena é restabelecer a ordem prejudicada e lesada. Não é o bem do infrator, não. É restabelecer o bem comum, certo? Se necessário, com a pena de morte. Vamos ver mais para frente. Então, primeiro objetivo, restabelecer a ordem lesada pelo pecado cometido, né, pela falta cometida. O segundo objetivo é uma pena, um aspecto medicinal, né, da excomunhão, para que o pecador tenha consciência da gravidade do seu erro, da sua falta, se arrependa e volte à verdadeira fé. Assim, nós passamos ao 10º artigo do Credo, a remissão dos pecados. Bem, relativamente simples, né, esse artigo, que nós vamos aprofundar também quando tratarmos o sacramento da penitência. Bem, nos ensina esse artigo do Credo que nosso Senhor Jesus Cristo deixou à sua igreja o poder de perdoar os pecados. Por meio de seus ministros, né, os sacerdotes, a igreja pode perdoar todo e qualquer pecado. Por mais grave que seja um pecado, ou por mais numerosos que sejam os pecados, por mais duradouros que tenham sido, esses pecados podem ser perdoados. O único obstáculo para o perdão dos pecados é a própria pessoa, com a falta de arrependimento. Então, os que podem perdoar os pecados, né, na igreja, o Papa, os bispos e os sacerdotes, sob a dependência dos bispos. Bom, o Papa sempre tem um poder de jurisdição, né, o bispo que também tem a jurisdição, e os sacerdotes que tenham recebido o poder de confessar dos bispos. Lembrando que para a confissão não basta o poder de ordem, ser padre, é preciso o poder de jurisdição, porque é um tribunal. Bem, a igreja perdoa os pecados através de 2 sacramentos. Batismo, né? Se é criança, perdoando o pecado original. Se é um adulto que vai receber o batismo, perdoando também os pecados atuais. Né? A confissão é para os pecados cometidos depois do batismo, certo? Então, alguém que vai ser batizado adulto, não confessa os pecados cometidos. Mas esses pecados ele tem que estar arrependido, e estando arrependido, eles serão perdoados no batismo, certo? Bom, a gente vai ver no batismo, né? Se um adulto vai receber o batismo, ele não está arrependido, ele vai ser batizado, né? Vai receber o caráter de cristão, de filho de Deus, mas não vai ser perdoado dos seus pecados. E aí ele vai ter que confessar esses pecados? Não, ele tem que fazer um ato de arrependimento, certo? E aí os pecados posteriores ao batismo, confissão. E a penitência, perdoando os pecados atuais, né? Ou os pecados cometidos depois do batismo. Como diz o Concílio de Trento, a penitência, o sacramento da penitência, ou da confissão, a segunda tábua da salvação, né? A primeira, o batismo. Então é simples, né, esse 10º artigo. Então passemos ao 11º e penúltimo artigo do Credo.
a ressurreição da carne. Então, todos os homens irão ressuscitar, retomando cada alma o corpo que teve nesta vida. Então, a morte é a separação da alma e do corpo, certo? A nossa alma vai ser unida novamente ao nosso corpo, depois, quer dizer, no fim do mundo, né? Quando ocorrerá a ressurreição da carne, antes do juízo final. A relação entre a nossa alma e o nosso corpo é tão íntima que é impossível que a nossa alma tenha um outro corpo. Isso, inclusive, é provado filosoficamente. Aristóteles demonstrou isso, sem religião. Mostra que o espiritismo é, além de tudo, irracional. A reencarnação é impossível. Não é possível que a nossa alma se una a um outro corpo, certo? Mesmo depois, quando a nossa alma se separa do nosso corpo, ela guarda uma relação com o nosso corpo e pode unir somente ao nosso corpo. A ressurreição dos mortos será no fim do mundo, como a gente já falou. Depois da ressurreição vem o juízo universal, o juízo final. A ressurreição dos mortos, né? A ressurreição da carne, se dará por virtude de Deus a quem nada é impossível. Então, não interessa como está o estado do corpo da pessoa. Para Deus não vai fazer diferença nenhuma, certo? Bem, a ressurreição dos corpos vai ocorrer para que a nossa alma, tendo feito o bem ou o mal unido ao corpo, receba juntamente com ele o prêmio ou o castigo. Então, não foi só nossa alma que pecou, fomos nós que somos alma e corpo. Todos ressuscitarão, mas haverá uma grande diferença entre os corpos dos eleitos e dos condenados, né? Então, entre os corpos daqueles que se salvaram e dos que se condenaram. Os corpos dos que se salvaram terão, a semelhança de nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitado, os dotes dos corpos gloriosos, né? Então, aqueles que se salvaram terão um corpo glorioso. Quais são esses dotes, né? Primeiro, impassibilidade. O corpo não vai mais sofrer. Não haverá mais necessidade de alimento, de bebida, de repouso ou de qualquer outra coisa. Então, o primeiro dote é essa impassibilidade, né? Pássio é sofrer, né? Então, impassibilidade, não sofrer. Segundo dote, a claridade, pela qual a glória da nossa alma, vendo Deus face a face, vai resplandecer no nosso corpo, como na transfiguração de nosso Senhor, certo? Então, essa claridade. Claridade, pela qual a glória da nossa alma, vendo Deus face a face, resplandecerá sobre o nosso corpo. Terceiro dote, a agilidade. Pela qual poderão passar num momento de um lugar para o outro e da terra ao céu sem fadiga. Então, essa agilidade. Não é teletransporte, hein? Tendo um corpo, ainda que glorioso, a gente tem que passar por todos os pontos intermediários, certo? Mas vai ser uma coisa rápida. Então, agilidade, pela qual esses corpos gloriosos poderão passar num momento de um lugar para o outro e da terra ao céu sem fadiga. Sutileza,
pela qual poderão, sem obstáculo, passar através de qualquer corpo, como Jesus Cristo ressuscitado, que entrou assim no cenáculo, né? E annus clausus, as portas estando fechadas, né? Os corpos dos condenados não terão nenhum desses dotes e trarão a marca da reprovação eterna, né? Então, a ressurreição é para todos, mas para os que se salvaram, será para a maior alegria e glória deles. A alma que já está com a visão beatífica, né, já está na felicidade eterna, vai ter um aumento dessa felicidade, um aumento que a gente chama acidental, porque a essência da felicidade é ver Deus face a face e amá-lo. Porque a alma deseja unir-se ao corpo, a alma foi feita para isso, né, para estar unida ao corpo. Então, se a gente imaginar como seria bom se não tivesse o corpo, isso daí é um erro, certo? O bom para a gente é a nossa alma unida ao nosso corpo. Com a ordenação do nosso corpo, a nossa alma, né? Que é a parte principal do nosso ser. Então, o corpo daqueles que se salvaram serão para essa união, né, da alma para o corpo, será para a maior alegria e glória daqueles que se salvaram. Agora, para aqueles que se condenaram, será para o maior sofrimento, porque o corpo vai também sofrer, né? Em geral, o que se afirma é que os corpos ressuscitarão na idade perfeita, 33 anos, aí não é de fé, certo? Mas, bom, no princípio todo mundo ressuscita na idade adulta, né? O bebezinho que morreu batizado e foi para o céu não vai ressuscitar bebezinho, certo? E sem defeitos, né? Essa pessoa, sei lá, tinha uma perna mais curta do que a outra, etc. Então vai estar tudo normal. Então não haverá mais os defeitos. Os mártires terão as cicatrizes do seu martírio, isso sim, como Nosso Senhor tinha as chagas da sua paixão. E essas cicatrizes vão resplandecer, justamente, de uma grande glória, né? Como sinal do triunfo dos mártires. Como em Nosso Senhor também. Então havia essa claridade, digamos, em particular, nas chagas, né? Bem, antes de passarmos ao 12º e último artigo, para a gente concluir o credo hoje, a nossa primeira parte do catecismo, das 4. Então, faltando oração, mandamentos e sacramentos, né? É uma pequena observação sobre a questão da cremação, né, dos corpos. Atualmente a Igreja permite, né? Não permitia até muito recentemente. Não é porque se o corpo cremado vai ser mais difícil para ressuscitar, não, a gente já falou, para Deus não tem diferença nenhuma, né? Se o corpo está ali, não tem mais nada, ou se está praticamente inteiro, não faz diferença nenhuma, né, para a onipotência divina, certo? Então não é essa a razão, né? A razão é o grande respeito que tem a Igreja, né, a doutrina de Nosso Senhor, a doutrina católica, pelo corpo. Quem realmente reconhece a verdadeira dignidade do corpo é a Igreja. Os pagãos, os, né, não católicos, em particular os gnósticos, né, e as heresias derivadas, os maniqueus, albigenses, odeiam o corpo, né, odeiam a matéria. Mesmo os ateus que são materialistas, né, morreu, acabou, então para que serve? Pode destruir tudo, né? Então não, quem dá o verdadeiro valor do corpo é a Igreja. Qual é esse verdadeiro valor? Subordinado à alma. O corpo não existe por si mesmo, nem é a parte principal do homem. Então, o corpo é bom, né, mas deve servir à nossa inteligência e à nossa vontade.
Inteligência submetida a Deus, bom, e vontade também submetida a Deus, né? Então, a igreja não é contra o corpo, né? Às vezes também aparecem essas críticas assim, infantis, né? A igreja não gosta do corpo. Não, mesmo quando a igreja diz que é preciso uma mortificação, em alguns casos um pouco mais severa, é para o bem do corpo também. Para discipliná-lo, para ordená-lo e para que o corpo possa depois chegar ao céu, junto com a alma. Bem, então não se trata de fazer do corpo um inimigo, né? Trata-se de ordená-lo, a alma e a Deus, consequentemente, com a alma ordenada a Deus, né? Bem, então a igreja tinha proibido a cremação justamente por causa disso, né? A cremação às vezes parece um desrespeito, um desprezo para com o corpo. No paganismo era muito comum queimar os corpos, né, os cadáveres. Então a igreja proibiu isso, né, ao longo do tempo, a não ser em casos específicos, certo? De peste, etc. Então, para o corpo não contaminar outros, então se podia aí sim queimá-lo, né? Inclusive, era proibida a sepultura eclesiástica a quem quisesse ser cremado, né, depois de morto. Bem, a cremação começou a voltar, em particular no século XIX, justamente quando a sociedade foi se tornando mais pagã, né? Quando foi se desenvolvendo mais claramente o neopaganismo, também por influência das sociedades secretas, né? Anticatólicos, por definição. Bom, atualmente, a tal ponto que na legislação atual já não se proíbe mais a cremação, mas realmente não é algo recomendável, né? Para mostrar justamente esse respeito, essa consideração com o nosso corpo, né? Que junto com a nossa alma nos forma, somos nós. Nós somos nosso corpo e nossa alma, nenhuma só coisa, nem só outra, nosso corpo e nossa alma. Às vezes tem gente também, não, mas vai ficar lá meu corpo, não gosto. Para mim não vai fazer mais diferença, não, vai ficar tranquilo. Se estiver no céu, não vai interessar, não vai se preocupar com isso. Se estiver no inferno, acho que vai ser a menor preocupação. Se estiver no purgatório também, não vai interessar. Então... E o corpo é uma certa lição para os outros, né? O corpo que permanece ali enterrado é uma certa lição para os outros. Para poderem lembrar da morte, né? Nós vimos, às vezes, nos túmulos antigos, do século passado, esse século aí, às vezes, sobretudo em algumas ordens religiosas, eram túmulos até anônimos, né? Às vezes se dizia, ikiachet, pulvis tinis níquel, né? Aqui jaz pó, cinzas, nada. Para nos lembrar a morte, né? Ou então, odiemike krasvobis, né? Hoje para mim, a morte, amanhã para vocês. Ou hoje, né? Ninguém nunca sabe. Bem, bom, então esse breve parênteses sobre a questão da cremação, né? Ainda uma outra nota, antes de passar ao 12º artigo, sobre o Espiritismo, muito brevemente, né? Os principais erros do Espiritismo. Já mencionamos um, que é essa impossibilidade da união da nossa alma com outro corpo, humano, quanto mais tartaruga, né? O que você quiser, girafa, né? Bem, então não, filosoficamente, digamos, até mesmo metafisicamente, é impossível, certo? A nossa alma, uma vez unida ao nosso corpo, e a nossa alma e o nosso corpo são criados no mesmo instante, né? Embora já há algumas disputas, mas então, nossa alma é do nosso corpo e vice-versa, certo? Que isso seja claro, não vou fazer toda a prova filosófica, mas Aristóteles, né, pagão, provou isso.
Depois, o Espiritismo é contra a redenção de Cristo. O Espiritismo é você que faz a sua salvação. É uma autorredenção, né? A cada encarnação você vai se aperfeiçoando pelas suas próprias forças, seus próprios méritos. Cristo é só um exemplo, né? O Espiritismo é uma certa forma de pelagianismo, né? Que nega o sobrenatural, que nega a necessidade da graça. Sou eu que faço a minha salvação, eu mesmo me salvo. No fundo, uma divinização do homem, né? Bom, o Espiritismo é um exemplo dessas doutrinas que tem ódio ao corpo, né, precisamente. Que a alma está presa dentro do corpo. Não, não é nada disso. Nossa alma está muito bem no nosso corpo. A gente só precisa ordenar a nossa alma e o nosso corpo. Bem. O Espiritismo é também contra a justiça. No final, todo mundo se salva. Pode demorar, mas todo mundo se salva. Pode ser que você vai encarnando, passou da tartaruga para o peixe, passou do peixe para a galinha, passou da galinha para a onça, etc. Aí às vezes pode regredir, mas no fundo vai dar tudo certo. Não tem justiça, no final das contas. Todo mundo vai se salvar, certo? Bom, o Espiritismo também nega a divindade de Nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso Senhor Jesus Cristo se afirmou claramente Deus, né? Nós já tratamos disso daqui, eu acho, mas, bom, muito claro, né? Antes que Abraão fosse, eu sou, eu e o Pai somos um, né? O meu Pai e o vosso Pai, quer dizer, existia uma diferença de natureza na filiação de Cristo e na nossa, né, com relação a Deus. Então, Nosso Senhor se afirmou claramente que era Deus. Aí, nós temos duas opções. Ou ele estava falando a verdade, ou ele é o maior mentiroso possível. Então, o Espiritismo, dizendo que Cristo não é Deus, mas dizendo que ele é um grande, sei lá, modelo, exemplo, né? Então, é uma contradição flagrante. Bem, então, essa nota aí sobre o Espiritismo, né, com essas breves críticas, que já bastam, né? Bom, último artigo do credo, 12º, na vida eterna. Amém. Então, depois dessa vida presente, haverá uma outra, eternamente feliz no céu, para os que se salvaram, ou eternamente desgraçada para os condenados ao inferno. Bem, nós mal podemos compreender essa felicidade no céu, né? Realmente a gente pode imaginar um pouco todas as alegrias, né? Todas as felicidades, mas isso vai ser muito, mas muito, muito aquém daquilo que realmente é o céu. A maior felicidade legítima na terra não tem comparação com a felicidade no céu. A felicidade, né, no céu consiste essencialmente na visão beatífica. A visão não é dos olhos, né? A visão da inteligência. Que a gente assimila um pouco, né, o conhecimento pela inteligência com o conhecimento dos olhos. Tanto quando a gente pergunta se alguém entendeu, a gente diz viu, por exemplo. Não é que viu com os olhos, é viu de entender. Então, a visão beatífica da inteligência, certo? Então, ver Deus face a face não é com os olhos, mas que nós vamos ver a essência de Deus com a nossa inteligência. Então, nossa felicidade no céu vai ser ver, amar, possuir Deus para sempre.
Já aqui na Terra, nossa felicidade consiste em conhecer a verdade e amar o bem e servir a verdade ou o bem. Em última instância, conhecer, amar e servir a verdade e o bem absolutos, que são Deus. Né? Agora, no céu, isso vai ser de modo perfeito e vai ser impossível perder isso. Né? Até porque se houvesse a possibilidade de perder, a felicidade já não seria plena, porque se tem o medo de perder. Né? Então, nós vamos ver Deus face a face. Às vezes, né, quando a gente fala isso, tem a impressão que o pessoal pensa no estádio, Deus no meio e todo mundo vendo Deus. Né? Uma coisa monótona, né? Estou vendo Deus face a face. Não é nada disso. É a plenitude, né, no bem de todas as nossas faculdades. Né? Começando pela inteligência e pela vontade, certo? Então esse é o principal aspecto, a essência da felicidade no céu é isso. Né? Algumas outras coisas são acidentais, vão nos dar uma certa alegria, a convivência com os santos, em particular Nossa Senhora, ver as pessoas que nós ajudamos a salvar. Né? Espero vê-los todos no céu. Bom, além da essência, né, que está na inteligência e na vontade, a satisfação ordenada, legítima, né, de todas as nossas faculdades. Né? Também a impecabilidade. Né? No céu é impossível pecar, né? Porque a gente vai estar vendo, conhecendo, amando diretamente a verdade, o bem. Né? Então vai ser impossível escolher uma coisa contrária a isso. Nós guardaremos a liberdade, mas uma liberdade agora perfeita. Né? Bom, no inferno a coisa vai ser um pouco diferente. A desgraça dos condenados consiste no fato de serem para sempre privados da visão de Deus e punidos com outros tormentos. A principal pena no inferno é a pena de dano. O que quer dizer a pena de dano? É a perda eterna, definitiva de Deus. A separação definitiva de Deus. Essa é a pena de dano. Por isso, às vezes, não é muito bom, né, chamar os outros de danado, né, as crianças. Porque danado quer dizer alguém condenado ao inferno. Ou desgraçado também. Desgraçado é alguém que não está na graça de Deus. Já falei do credo também, não? Bom, depois vocês procurem nos vídeos aí. Quem não está lembrando. Não, credo como expressão de nojo disso é também bom. Claro, hoje o pessoal já não liga mais, mas credo é daqui do credo. Claro que às vezes tinha uma conotação boa, uma adversidade real, dizer credo no sentido de crer em Deus para afastar alguma adversidade, etc. Mas como expressão de mera repulsa, etc., não tem muito sentido. Bem, então, a principal pena no inferno é a pena de dano, né? A separação definitiva de Deus e que não tem mais volta. Essa é a principal pena. Né? Bem, além disso, né, a alma no inferno odeia a Deus, né? Tem ódio a Deus. Ao mesmo tempo, vê com a inteligência que Deus é o sumo bem, mas odeia a Deus. Bom, então é uma coisa inimaginável as penas no inferno, né? Então vale a pena sofrer muito aqui na Terra para evitar o inferno, certo? As penas aqui que nós padecemos, por maiores que sejam, são nada, né? Comparado ao inferno, mesmo comparado ao purgatório. Bom, depois tem as penas sensíveis, né? Então, nos sentidos, ou na sensibilidade, de um modo geral.
é normal também que Deus puna, eventualmente, nos sentidos que mais pecaram. Se eu pequei mais com os olhos, então eu vou sofrer mais nos olhos, ou pelos ouvidos, ou na língua, etc. Tem também a pena do fogo. Então, o fogo não é uma imagem, não. Vai estar lá o fogo mesmo, pode ter certeza. E é um fogo que queima sem consumir, né? Não é aqui que queimou e pronto, acabou. Não. Queima, queima, queima e queima. E não acaba, e é um sofrimento tremendo, né? O remorso de consciência, né? O verme da consciência. A pessoa se dá conta que foi só pela falta dela que ela está nessa situação. E que bastaria tão pouco para não estar ali. Né? Tão pouco, ainda que pareça muito para a gente agora, na verdade é muito pouco. Né? Renunciar ao pecado, às ocasiões, é muito pouco. As impaciências, né? Ou o que seja. Então, esse verme da consciência que devora a consciência, né? Que é no sentido figurado, mas a consciência que fica remoendo aquilo e vendo a sua culpa. E que Deus deu tantas graças para a conversão, que a alma desperdiçou. Bem, o céu e o inferno são lugares, tá? Até porque nós estaremos lá com o nosso corpo. Então, onde tem um corpo, tem um lugar. Nosso Senhor e Nossa Senhora já estão no céu. Tá? No inferno ainda não tem ninguém com seu corpo, mas tem as almas e os demônios já punidos também por esse fogo, que é um fogo material, né? Que atinge mesmo as almas e os demônios, que são por espírito. A gente já chegou a falar nisso. Por virtude de Deus, como instrumento de Deus, né? Como a água do batismo tem um efeito espiritual, esse fogo material também tem um efeito espiritual para punir os demônios e as almas. Né? Então, são lugares, né? Às vezes, o céu é um estado de alma. Principalmente é um estado da alma, vendo Deus face a face, mas é também um lugar. O inferno também é um lugar. Bom, Deus é justo, né, e bom. Consequentemente, no céu haverá graus de felicidade que correspondem ao grau de santidade de cada um. Tem gente que vai se salvar, mas tem gente que... Bom, aqueles que se salvaram vão se salvar, mas com diferentes graus de santidade, de amor a Deus, né? De união com Deus. Então, no céu vão receber uma recompensa distinta. Todo mundo será plenamente feliz no céu, mas essa plenitude é distinta. Bom, a imagem mais simples, né, para explicar isso, são garrafas, né, de volume diferente. 5 litros, 2 litros, 1 litro, 500 ml, todas cheias, né? Mas cada um tem um volume diferente. Então, no céu é a mesma coisa. Haverá plenitude, mas num grau distinto. É justiça, né? Aquele que morreu sem nenhum pecado não pode receber no céu a mesma recompensa daquele que morreu com vários pecados veniais. Né? Bem, a mesma coisa no inferno. As penas variam na medida dos pecados de cada um, gravidade do pecado, número dos pecados. Né? Todos estarão eternamente condenados e sofrendo com essas penas todas, mas num grau distinto. Né? Bem, o que é importante lembrar aqui também, a gente falou lá no início, quando estava tratando da criação, né? Deus criou as coisas para que fosse dada glória a Ele. Né? Então, os que estão no céu, evidentemente, vão dar glória a Deus, conhecendo, amando e servindo. Né?
Mas aqueles que estão no inferno também darão glória a Deus, manifestando uma perfeição dele, manifestando um atributo dele, que é a justiça. Né? Então, nós temos duas escolhas: dar glória a Deus manifestando a sua bondade, a sua misericórdia, a sua caridade, ou manifestando a sua justiça. Eu espero que a gente escolha manifestar a bondade e a misericórdia de Deus, né? Cooperando com a graça que Ele nos dá. E, finalmente, o credo se conclui com o amém. Né? Atenção, o amém aqui é distinto do amém numa oração. O amém no credo significa assim é. Numa oração, assim seja. Assim seja é um desejo. Aqui a gente não está desejando, né, que Deus seja todo-poderoso, que Jesus Cristo seja o único Filho, nosso Senhor. Não, a gente está afirmando essas coisas. Então, o amém no credo significa assim é. Significa, creio que é absolutamente verdadeiro tudo que nestes 12 artigos, né? Bom, e todo o resto daquilo que a igreja ensina. Creio que é absolutamente verdadeiro tudo que nestes 12 artigos se contém, e estou mais certo disso do que se visse com meus próprios olhos. Porque é a igreja que nos ensina. O amém no final do credo é, então, a retomada da primeira palavra do credo, creio. A gente viu, creio, quer dizer, eu acredito, absolutamente, né, sem dúvida alguma. Esse amém é a confirmação disso. Assim é. Alguma dúvida, questão? Eu vi uma vez que tem uma teoria de que o inferno seria na crosta da terra, se fosse. Ninguém sabe de nada. Realmente não tem definição da igreja, nem onde é o céu, nem onde é o inferno. Então, a gente não sabe, tem que esperar para ver. Bom, ainda no céu nós vamos saber onde está o inferno, né? Também. Então, tem que esperar. Realmente não tem nenhuma definição. E também não adianta muito especular sobre isso, mas não tem nenhuma definição, indicação da igreja sobre isso, não. A doação de órgãos depois de morto é proibida pela igreja? Isso eu vou abordar bem mais lá para frente. Mas depois de morto não tem problema, não. A questão é que, em geral, as doações não são feitas depois de morto. É morte cerebral que não é a morte propriamente dita, mas eu vou falar disso lá na frente. Sim. Nossa Senhora fica triste, porque ela está uma felicidade plena, mas nas aparições de Fátima, por exemplo, não parece como se ela estivesse triste. Sim. Mas, bom, como Deus também não fica triste, né? Embora nem fique propriamente irado, né? Embora, bom, na Sagrada Escritura, por exemplo, fala que ele está irado, etc. Mas Nossa Senhora está no céu, né? Então não tem como ela ficar propriamente triste, né? Mas, bom, isso é uma maneira de mostrar como nossos pecados ofendem a Deus, como causaram toda a paixão de Cristo, né? Todo o sofrimento de Nosso Senhor, bom, consequentemente também de Nossa Senhora. Mas não é que Nossa Senhora, bom, já depois de ir para o céu, de ter ido ao céu, possa ficar triste, né? Nem nosso anjo da guarda também fica triste com os nossos pecados, etc. Porque está completamente subordinado a Deus e sabe que se nosso pecado acontece é por permissão de Deus. Mesmo se a gente se condena, o nosso anjo da guarda não vai ficar triste. Vai ficar contente porque é justo. O que mais? Sim. As pessoas que estão no céu terão ciência dos parentes e amigos condenados no inferno? Sim. Sem tristeza também. Porque vão ver que foi por malícia deles, né? Que Deus deu as graças, que foi justo e abundante na sua misericórdia, e aquelas pessoas resolveram ofender a Deus até o fim, e então, ao contrário, vai achar justo, né? E não vai ter nenhum pesar por isso, porque no céu, justamente, a alma está completamente voltada a Deus. Qualquer coisa se opõe a Deus, mas seja parente, etc.,
não vai ter nenhum apego. Sim. Padre, quanto aos ortodoxos, né, que o senhor comentou dos dogmas, depois que teve o cisma, todas as vezes que a igreja proclamou dogmas, eles aceitaram? Por exemplo, a Imaculada Conceição? Não, acho que não aceitaram nada, não. Como dogma definido pela igreja, eles não aceitam. Talvez eles aceitem por eles mesmos, né? Mas completamente independente da igreja. Não é pela definição da igreja. Na verdade, eles não proclamaram mais nenhum dogma, né? Porque como é que eles vão fazer isso? Não tem como eles se reunirem e cada um pensa uma coisa. Então, propriamente definição de dogma depois, eles não têm mais, né? Certo? Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Nossa Senhora das Dores, São José, São Pio V, São Pio X, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.